Voltamos então aqui para a nossa regressão. Eu abri novamente a tabela, porque eu quero deixar um pouco mais enxuto a interface. E nós já tínhamos visto que ao rodarmos esse modelo temos esse resultado, e posso pedir os testes do Watson e verificar que esse valor é menor do que o R² da regressão, tá? Interessante é que aqui você tem uma estimativa de quanto seria o ρ, ou seja, um valor que está próximo de 1, tá? Aqui o Watson também, sem precisar rodar lá. Então o que vamos fazer? Para essa regressão de salários contra produtividade, nós vamos gerar as primeiras diferenças de cada uma dessas variáveis. Então basta você selecionar a variável de interesse, clique com o botão direito e pedir para aplicar a diferença. Acrescentar a diferença. Vamos rodar novamente o modelo de mínimos quadrados, D de Y, D de X, que na verdade é a primeira diferença em relação à variável Y e a primeira diferença em relação à variável X. Ao estimar o modelo, nós vamos então temos que estimar assim a constante, e vamos estimar então essa regressão aqui, que vai representar a nossa primeira diferença, tá? Então o valor é esse. Note que a Watson diminuiu, tá? Foi para 1,50. Ou seja, a estatística Watson agora ela está mais próxima do 2, mas ela pode ainda nesse aspecto cair dentro daquela região crítica. Se vocês bem lembram, na aula retrasada, nós verificamos essa região crítica. Ela ficava entre 1,442 e 1,544, ou seja, esse valor cai dentro daquela região de indecisão. Então nós teríamos aqui um modelo já, se nós gerarmos os resíduos desse gráfico, vou chamar de D_U, você vai verificar que esses resíduos, pedindo o gráfico, ele passa a não ter aquele padrão nem da regressão polinomial, e também ele passa a ter aqui uma certa irregularidade, mas mesmo que randômico, nem randômico, ele passa a ser mais ruído branco. E isso é um indicativo então de que a autocorrelação, o problema da autocorrelação considerada pura foi retirado. Vamos criar aqui, acrescentar uma nova variável, e vamos criar a variável x2, que é do modelo especificado corretamente. Então notem que esse passo está sendo efetivado várias vezes. Vou tirar a diferença dessa variável e vou rodar um modelo agora com regressão da diferença de y com a diferença de x e a diferença da quadrática. Aí olha só o que acontece com o Watson. Ele vai para 1,6387. Com isso, com relação a uma defasagem, você nota que, usando a estatística Watson, saímos da região de indecisão e passamos a ocupar a região de aceitação da hipótese nula, ou seja, com a variável em diferenças, incluindo a diferença do x ao quadrado, que corresponderia ao erro de especificação, ou seja, nós corrigimos o erro de especificação com essa variável, e pelas diferenças nós corrigimos a correlação pura, nós então tiramos a autocorrelação pura, corrigindo o modelo, e aí tiramos a autocorrelação. Logo chegaremos ao modelo correto e ao modelo sem autocorrelação.